Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Hoje o nosso entrevistado será o defensor público geral Djalma Sabo Mendes Júnior. Vamos tratar de concurso público, da estrutura da Defensoria Pública na capital e também no interior, entre outros assuntos. Obrigada pela sua presença ao RDTV. Eu agradeço ao convite e estou aqui à disposição. Bom, nós sabemos que vocês realizaram a primeira fase do concurso público recentemente, que teve inclusive recorde de inscrições, né? Num momento em que se debate crise, orçamento, temos que fazer a pergunta, tem orçamento para isso, para essa contratação, defensor? Sim, esse concurso público, ele já foi programado desde o ano passado. Então, quando nós discutimos e finalizamos o orçamento de 2016, então já havíamos feito essa previsão, né, para a realização dessas provas. Eu diria até que esse concurso está vindo com um certo atraso, porque a nossa intenção era empossar, né, ou concluir pelo menos o concurso no primeiro semestre deste ano. Porém, alguns entraves burocráticos, nós tínhamos que finalizar o processo de contratação da empresa que iria realizar as provas. Então, com isso houve um pouco de atraso, mas orçamentariamente falando, então isso já estava previsto e nós esperamos até o final deste ano já ter os novos defensores públicos empossados na carreira. O concurso terá 4 fases? O concurso ele é dividido em 5 fases. A primeira fase aconteceu agora no último domingo, que consistiu na prova objetiva. Nós teremos agora uma segunda fase, que são as provas dissertativas, depois a prova oral, uma prova de arguição de tribuna e, ao final, a prova de títulos. E quantos defensores deverão ser empossados ao final desse concurso? Bom, nós temos hoje no nosso quadro, né, previsto na nossa lei orgânica, 200 defensores públicos. Atuando hoje no Estado, nós temos 175. Então, nós pretendemos, esse déficit de 25 defensores públicos é a nossa meta, né? Porém, até o final deste ano, o que nós pretendemos mesmo é fazer com que a Defensoria Pública esteja presente em todas as comarcas do Estado. Haja vista que nós temos 79 comarcas e a Defensoria está presente em 65 delas. Então, nós temos aí 14 comarcas sem defensor público. A demanda na Defensoria Pública ela vem aumentando ano a ano, né? Esse número de defensores vai conseguir atender a toda essa demanda, esse aumento? Sim, é natural, né? Hoje a Defensoria Pública, em 2016, nós completamos 17 anos de existência. Então é uma instituição que, ao longo dos anos, ela foi realizando um trabalho e isso foi... Naturalmente, né, houve um acréscimo na demanda. Nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande. Então, à medida que a Defensoria Pública vai ficando conhecida, né, os seus trabalhos vão surtindo os efeitos, claro que a tendência é aumentar. Então, nós temos que acompanhar essa evolução no aumento da demanda. Então, isso nós temos procurado ampliar a estrutura da Defensoria Pública, com um quadro de servidores. Recentemente também nós fizemos um concurso público para servidores. Então nós temos que pensar, né, que essa demanda ela é uma tendência em aumentar cada vez mais, como eu disse, à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido, e aí nós temos naturalmente que acompanhar com o maior número de defensores públicos. Apenas esclarecendo as pessoas que não sabem, a Defensoria Pública ela é um órgão que tem o papel constitucional de defender aqueles que não têm condições de pagar um advogado particular nas suas demandas, né? O orçamento da Defensoria Pública de Mato Grosso é o menor de todos, né? Está em torno de 123 milhões, não é pouco? Se nós formos comparar com as demais instituições que integram o sistema de justiça, nós estamos bem aquém, né? Porque a Defensoria Pública, a Justiça, ela funciona como engrenagens, né, onde o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública têm que estar numa sintonia, porque um depende do outro. Nós sentimos isso quase que diariamente nas comarcas onde não tem defensor público, onde tem defensor público, mas o número é insuficiente
não é o mesmo número de promotor de justiça, não é o mesmo número de juízes, quer dizer, então isso implica em termos um orçamento maior. Então, da Defensoria Pública, como você disse, nós temos, este ano de 2016, estamos executando o orçamento na casa dos 122, 123 milhões de reais, que está bem aquém das outras instituições. Mas nós temos avançado. Do ano passado para cá, nós tivemos um incremento no orçamento que permitiu com que, inclusive, a realização desse concurso, né? Então, vamos avançando dentro de uma programação, mas, naturalmente, o orçamento ainda está bem abaixo daquilo que nós necessitaríamos. Há, inclusive, algumas comarcas, algumas cidades em que não há defensoria pública, um certo embate, porque aí advogados são nomeados dativos, né, para atuarem nos casos, nesses casos das pessoas hipossuficientes, das pessoas pobres, e aí eles também querem receber por esse trabalho. Como é que como é que está a questão no interior do estado mesmo? Esse embate todo, em que região que está mais necessitada da presença da defensoria? Bom, você tocou um ponto que nós procuramos, né, junto com o Poder Executivo, né, até para justificar a necessidade de termos um defensor público. O custo para o Estado de Mato Grosso, naquelas comarcas onde não tem defensoria pública, né, e o magistrado, ele tem que impulsionar os processos. E aí ele acaba nomeando advogados para fazer a defesa dentro daquele processo. E isso, naturalmente, gera para o Estado, né, um custo muito alto. Quer dizer, o Estado tem que pagar aquele advogado por processo que ele atua. Ao passo que a Defensoria Pública, o defensor público, ele atua, né, exclusivamente, né, como defensor em todas as ações naquela comarca. Então a gente tem procurado, isso é uma justificativa mais forte para que nós, até o Estado possa reduzir essa conta. Agora, aonde não tem a Defensoria Pública, ela, não só o prejuízo também, vamos falar o prejuízo econômico para o Estado, mas o prejuízo para o cidadão. Quantas pessoas que não vêm a perder os seus direitos, né, porque não tem alguém ali que possa lhe orientar juridicamente. Quer dizer, então, o custo não somente econômico, mas o custo social também é muito grande. Há alguns anos, a Defensoria teve que fechar 20 núcleos no Estado, né? Isso foi em 2012, se eu não me engano. Como é que está essa questão? Já foram retomados esses núcleos? Quantos foram reabertos? Isso aconteceu em 2013, na verdade, porque o problema foi o nosso orçamento naquele ano e nós estávamos enfrentando dificuldades financeiras e o órgão, naquele momento, haviam muitas dívidas, então nós tínhamos que equacionar e tentar minimizar o impacto, porque o fechamento de uma defensoria na comarca traz um prejuízo muito grande, até aquela expectativa daquelas pessoas que já procuram a defensoria pública, de repente, mas nós tivemos que fazer aquilo porque o nosso orçamento naquele momento realmente não permitiu nós mantermos aquele serviço. Então foram anos difíceis, 2013, 2014, nós tivemos que administrar com um orçamento realmente muito apertado. Mas isso já é uma página virada na nossa história. Então a Defensoria Pública, mesmo naquelas dificuldades, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos reestruturar o órgão. Quer dizer, hoje a Defensoria, logo em seguida, nós reabrimos essas comarcas que foram fechadas, inclusive conseguindo chamar os remanescentes do último concurso, que estavam aguardando nomeação e que muitos já tinham até perdido as esperanças em se tornar defensor público. Então nós conseguimos avançar, apesar daquela crise que nós atravessamos. Então hoje isso já é superado, a Defensoria Pública nós estamos agora olhando para frente, procurando dentro de um planejamento seguro, dentro da realidade orçamentária que nós vivemos, mas estamos avançando.
apesar desses avanços, vocês ainda encontram algumas questões, alguns problemas de infraestrutura, né? A Defensoria, por exemplo, de Sinop, né, que foi quase uma novela, né? A nova sede da Defensoria. Começou-se as tratativas em 2009, aí as obras foram retomadas em 2014. Até agora não foram entregues ainda, continua um impasse e o prédio é novo, já está com problema, defensor público. Como é que funciona, como é que está isso agora? Lídice, em Sinop nós já éramos para estar ocupando aquele prédio. Como você disse, em 2014 nós retomamos, né, aquela obra. Quer dizer, nós fizemos o repasse da parcela do convênio que estava faltando para a Prefeitura. O que aconteceu ali, na verdade, foi uma falha na execução daquela obra. Ou seja, a Defensoria, ela celebrou um convênio com o município de Sinop, onde a Defensoria repassou os recursos, mas quem licitou a obra e quem executou aquela obra foi o município. Então, o que aconteceu é que, no ano passado, nós estávamos já na expectativa de receber aquele prédio, mas a nossa equipe técnica de arquitetos e engenheiros detectou que haviam falhas. Então, aquelas falhas nos impediu de receber aquela obra. Então, o que nós fizemos? Procuramos entrar em contato com a Prefeitura para corrigir, até porque eram falhas, não eram problemas muito grandes, muito difíceis de resolver. Mas, infelizmente, nós não conseguimos o êxito. E eu não poderia receber o prédio naquelas condições. Então, o que nós fizemos? Entramos com um pedido no Ministério Público para que o Ministério Público, então, entrasse naquela discussão, chamasse, então, a Prefeitura e nós faríamos a celebração de um termo de ajustamento de conduta. Porque a minha intenção era retomar aquele prédio, concluir aquela obra, corrigir os defeitos, né? Mas para isso eu preciso ter segurança jurídica, porque com esse convênio, hoje aquele prédio está com a Prefeitura, nós não podemos receber naquelas condições. Então o que nós estamos aguardando é essa solução, ou seja, o que eu quero é concluir aquela obra para colocar os defensores públicos. Agora, enquanto isso não se resolve, o que nós fizemos? Realmente a nossa sede de Sinop, ela está pequena para a estrutura que nós temos lá. Então nós alugamos um novo prédio, um prédio com espaço suficiente para abrigar os defensores, para receber bem a população, enquanto aguardamos aí o deslinde da nossa sede, mas eu acredito que este ano tudo se resolverá. Inclusive, uma nova sede alugada é mais custo para a Defensoria, né? Foi gerado um inquérito, o senhor acredita que apenas na negociação, na conversa, vocês vão conseguir esse TAC, por exemplo? Sim, Vai precisar judicializar a questão. Exato. Nesse inquérito civil público que está aberto, tá? Se nós, inclusive estive no mês de maio, no dia 3 de maio lá com a promotora de justiça, e estávamos aguardando até a presença do prefeito, né? Ele não compareceu, mas compareceu a vice-prefeita, e para que nós pudéssemos então alinhar essas ações. O que nós queremos resolver, tanto também o Ministério Público, a Defensoria Pública, a gente queremos concluir aquela sede e oferecer melhores condições para a população. Então, a gente, como eu disse, espero que este ano a gente supere todas essas dificuldades. Defensor Público Geral, para a gente encerrar, vamos falar um pouco dos projetos, porque a gente sabe que a Defensoria, com toda essa estrutura enxuta, ela consegue ir ao cidadão além, né, das suas funções. Há muitos projetos que vocês apoiam, que vocês atuam, você pode citar alguns para a gente? Olha, eu cito hoje um trabalho que nós estamos desenvolvendo cada vez com mais intensidade, que é a presença da Defensoria Pública nos bairros. Esse trabalho comunitário. De 2013 para cá, então nós fortalecemos essa atuação, ou seja, fazendo com que o defensor público saia do seu gabinete e vá para dentro dos bairros. Então hoje nós somos muito demandados, então os presidentes dos bairros, as lideranças comunitárias têm acionado a Defensoria Pública e a nossa intenção é ampliar esse atendimento. Eu diria que hoje o carro-chefe da instituição, porque nós não queremos a judicialização. A judicialização tem que ser um último recurso para resguardar o direito daquele cidadão.
Então nós estamos fazendo um trabalho de orientação jurídica, de solução dos conflitos pela forma pacífica. Exemplo disso é uma parceria que nós fizemos com o Tribunal de Justiça, inclusive esta semana defensores públicos participando de um curso no tribunal para realizar técnicas de mediação de conflitos. Quer dizer, nós estamos realmente dando um passo para colocar a Defensoria Pública dentro da comunidade, estar perto da população, que na verdade é o nosso papel, né? Então, o Defensor Público na Constituição Federal, ele tem a missão de levar a orientação jurídica, né? E a judicialização é o último recurso. Defensor Público Geral, Djalma Sabo Mendes Júnior, muito obrigada pela sua presença na RDTV. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigada. Então, você está convidado a continuar conosco. Acesse as notícias do nosso site, reveja as nossas entrevistas, anote aí, rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima!